Hoje nós vamos falar sobre perda de carga localizada. No vídeo anterior nós aprendemos a calcular a perda de carga distribuída. A perda de carga distribuída ela acontece ao longo da tubulação pelo simples fato do fluido ter viscosidade, isso provoca atrito, o escoamento aquece o fluido um pouco, esse fluido perde energia na forma de calor para a vizinhança e essa perda é feita de forma irreversível, né? E aí nós vimos que quando o escoamento era laminar, nós chegamos à fórmula que calcula a perda distribuída analiticamente, né? Ela é dada por esse fator aqui, 64 sobre N, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, e quando a gente utiliza esses valores aqui, a gente está calculando a perda distribuída em metros. E também a gente viu que no escoamento turbulento a coisa é um pouco mais complicada, a gente precisa de análise dimensional para encontrar um fator de atrito F, que é a função de Reynolds e da rugosidade relativa, e quando a gente faz isso também a gente encontra a perda de carga distribuída ao longo de todo o comprimento da tubulação em metros. Mas agora a gente vai focar na perda de carga localizada. E a perda de carga localizada ela acontece em função do surgimento de alguns acessórios que são necessários no esquema de tubulações. Por exemplo, esse sistema de bombeamento aqui, é interessante que na entrada aqui do reservatório inferior para a tubulação, a gente disponha de uma válvula de pé com crivo. O crivo é essa espécie de filtro aqui para evitar que partículas maiores penetrem na tubulação e venham danificar os componentes ali mais na frente, né? E também tem uma válvula de retenção aqui que ela impede que, com o sistema desligado, a água que está na tubulação de sucção, ela retorne para o interior do reservatório. Nós temos aqui também cotovelos de 90 graus, que, em função do descolamento, também proporcionam perdas. Temos também uma expansão de seção aqui, que também é um local onde concentra perda. Um registro globo aqui, nós vamos ver daqui a pouco como funciona. E finalizar esse sistema aqui, nós temos uma expansão brusca para o interior do reservatório superior. Saída da tubulação para o reservatório, também um local de perda. Então, se a gente observar, por exemplo, a passagem desse registro globo aqui, uma coisa muito complicada, né? A geometria, inclusive, não dá nem para acompanhar partícula ou sequer linhas de corrente dessa geometria tão complicada, né? Um escoamento turbulento, então fica pior ainda. Então não é possível uma análise teórica para predizir as perdas de carga localizadas. Então, a obtenção desses dados é feita de forma dimensional baseada em dados experimentais. O método mais comum é feito especificando os coeficientes de perda de carga, o K, de cada um daqueles acessórios. E aí a perda de carga localizada é obtida multiplicando esse coeficiente de perda do acessório pela velocidade ao quadrado dividido por 2G. Dessa forma a gente obtém a perda de carga em metros. Eventualmente, na ausência do coeficiente de perda, as perdas de carga localizadas podem ser determinadas aplicando o conceito de comprimento equivalente, LEQ. Aí a gente utiliza a mesma fórmula que a gente calcula a perda distribuída, só que em vez do comprimento da tubulação, nós substituímos por um comprimento equivalente aqui, que seria a perda proporcionada por aquele determinado acessório em termos de comprimento de tubo, que seria adicionado à tubulação existente. Nesse método, a perda de carga através do componente corresponde a um comprimento equivalente de tubo, que iria provocar a mesma perda de carga. Então vamos estudar entradas de tubulações. Que seria o fluido partido de um reservatório grande abastecendo um tubo, né? Então a gente observa aqui que no caso de uma entrada de cantos retos, a separação do escoamento da superfície acontece logo aqui na entrada. Então cria-se uma zona de baixa pressão aqui, que vai abranger todo o perímetro da tubulação, proporcionando
proporcionando um estreitamento aqui da passagem do fluido, que a gente chama de vena contracta, dificultando a passagem do fluido. E além disso, nessa área de baixa pressão, as partículas começam a fazer uma recirculação aqui, isso vai provocar um aquecimento e vai ser também perda térmica localizada, né? Então, se a gente avaliar, se a entrada for dessa forma aqui, ainda é mais complicado, né? Por causa dessa reentrância do tubo aqui, criando uma complicação nessa região aqui, o nosso coeficiente de perda nesse caso é igual a 0,8. Se a gente reduzir a complexidade aqui, transformando isso num campo, numa entrada de bordas vivas aqui, a gente diminui um pouco a bagunça daqui, e o coeficiente perde um pouco, né? A perda vai ser um pouco menor. Se a gente arredondar aqui essa entrada, a gente diminui ainda mais. E se a gente continuar aumentando o arredondamento, a gente vai transformar essa perda quase que desprezível, né? Então aqui a gente tem os dados do K em função da razão R sobre D, que dá uma ideia do arredondamento feito aqui. Então, por exemplo, se a razão R sobre D for 0,05, a gente chega nessa situação aqui, e se você arredondar bem mais, você vai chegar nesse patamar mostrado nessa figura, né? E caso não haja arredondamento, né, de canto reto, o coeficiente de perda é 0,5. E também, no caso da entrada, há perda, no caso da saída também de uma tubulação para um reservatório, tem perda do mesmo jeito, tá? O fluido vem aqui com a carga de velocidade V2 sobre 2G, a perda localizada é o coeficiente de perda vezes a carga de velocidade. Então, no caso de uma saída para um reservatório, o fluido ele entra no reservatório, está todo mundo em repouso aqui, ele também vai parar, vai perder essa carga de velocidade. Então o K, nesse caso aqui, é igual a 1. Porque a perda de velocidade, nesse caso, vai ser a carga de velocidade que ele vinha trazendo. E agora, uma redução brusca de seção, né? Nós vínhamos numa área mais larga aqui, A1, e bruscamente reduzimos para uma área A2. Então, para encontrar a perda, da mesma forma, né, a gente calcula essa razão de áreas aqui, sempre a menor dividido pela maior, A2 sobre A1, isso para dar um número entre 0 e 1, né? Quando dá 1 é porque as duas são iguais, não tem restrição, né? O tubo permaneceria, né, direto, então não tem perda. E quando a perda é máxima, né, essa razão aqui é 0, indicando que A1 é muito maior que A2, a gente iria cair no caso da nossa entrada para o reservatório, que o K é 5, né? 0,5. No caso da expansão, da mesma forma, calcula-se com a mesma equação, faz-se a mesma relação de áreas, novamente aqui, menor sobre a maior, né? No caso, que é igual a 1, porque não há redução, e à medida que essa razão de área vai diminuindo, chega a 1, porque aí caracteriza a saída para um reservatório. Temos aqui uma válvula de gaveta e vamos ver como é que ela funciona. Observe que a comporta aqui circular, ela desliza entre vias que parecem vias de gaveta. Daí o nome, né? E ela retira totalmente a comporta da linha do escoamento, provocando uma perda de carga menor. Elas são as mais comuns, porque são mais simples, mais baratas, e a queda de pressão é pequena através da válvula quando ela está totalmente aberta, né? São válvulas de movimento linear e, portanto, elas são mais lentas o acionamento e são usadas para parar e permitir o escoamento. Elas não são adequadas para controlar a vazão, porque não se mantém uma linearidade entre a posição da haste e a vazão que passa ao longo do tubo. Agora vemos uma válvula de esfera, que literalmente ela traz uma esfera no interior do seu corpo,
uma esfera furada. Quando o furo está coaxial com o tubo do escoamento, ele permite a completa passagem do fluido. E ao acionar a manopla com um giro de 1/4 de volta, esse furo fica perpendicular ao escoamento, colocando a válvula na posição fechada. Vamos observar aqui o seu funcionamento. Então, está fechando com 1/4 de volta. Nessa posição ela está fechada. Com mais 1/4 de volta, ela volta a abrir. Elas são válvulas de movimento rotativo, né, e portanto de rápido acionamento. Pouquíssima perda de carga quando ela está totalmente aberta. São apropriadas para permitir ou fechar o escoamento, não sendo tão adequadas para controlar a vazão, pelo mesmo motivo da válvula de gaveta. E agora a gente já está vendo uma válvula globo, né? O corpo barrigudo da válvula, ela lembra aquele globo escolar que a gente estudava geografia no nosso ensino primário, né? São válvulas de movimento linear, né? Elas são usadas para iniciar, parar o escoamento e também regular a vazão do escoamento. Devido ao disco e o assento serem coaxiais, né, e perpendiculares, eles permitem um maior esforço de pressão de fechamento, né, sobre o assento, ocasionando esse fechamento mais eficaz, diminuindo a probabilidade de vazamentos aí através desse contato disco-assento, né? Elas quase sempre devem ser instaladas escoando, com o fluido escoando nesse sentido ascendente. Para quê? Para facilitar a abertura da válvula, e fazer com que, quando ela estiver fechada, não tenha muito esforço de pressão, comprometendo mais essa área aqui, né? A pressão ficaria retida nessa área aqui antes do assento. A grande desvantagem dessa válvula é que, em função da sua geometria, ela causa muita perda de carga quando o fluido passa através dela, mesmo ela estando totalmente aberta, né? Agora estamos vendo uma válvula de retenção, né? Que elas são válvulas usadas para permitir o escoamento apenas em uma direção. Nesse nosso caso aqui seria na direção indicada pela seta aqui, que está na tampa da válvula. Vamos ver como é que ela funciona, né? Então, nesse caso, o escoamento viria de lá, abriria a válvula. Na hora que o escoamento perder pressão, a válvula fecha, impedindo que o fluido retorne na direção contrária. Esse fechamento pode ser pelo próprio peso da comporta aqui no caso, ou por molas forçando esse fechamento, né? E algumas válvulas elas retiram também totalmente a comporta, provocando uma perda de carga mais baixa quando o fluido passa através da válvula no sentido permitido, né? Bem, agora vejamos um exemplo envolvendo perda de carga distribuída e também localizada, tá? Então aqui a gente tem um sistema de escapamento de um automóvel e a questão é a seguinte: assumindo que a queda de pressão ao longo do sistema de escapamento mostrado é ΔP1, quando o motor está em marcha lenta a 1000 rotações por minuto, com o carro parado em um sinal, ele pede para estimar a queda de pressão ΔP2 em função de ΔP1, com o motor agora a 3000 RPM, quando trafegando em uma autoestrada. E pede também para a gente listar todas as considerações contidas na resposta que vamos proporcionar. Eu achei interessante essa proposta de problema porque no nosso canal Motores e MecFlu nós temos explorado esse assunto de mecânica dos fluidos, bem como motores de combustão interna. Então, quem não for inscrito, se inscreva, divulgue aí com os amigos, que você vai ter no nosso canal. Tem vários vídeos mostrando coisas bastante interessantes sobre motores de combustão também, tá?
se inscrevam, balancem o sininho, compartilhem, tá? Ajudando na divulgação do nosso trabalho. E aí vamos dar essa misturada, né? Um pouquinho de máquinas térmicas. Aqui tem uma maquetezinha eletrônica de um motor de combustão de 4 tempos, tá? Ele já está trabalhando aí. Vamos começar a acompanhá-lo agora. O virabrequim girando, movimentando o pistão através dos 4 tempos. Então o primeiro deles é a admissão, né? A válvula de admissão aberta, admite-se a mistura ar e combustível, e aí fecha-se a válvula, ele continua impulsionando para cima, compressão, a vela solta a centelha, os gases inflamam, né, e empurram o pistão para baixo. Agora ele já está voltando com a válvula de escape aberta para a descarga, né? Então, mais uma vez, admissão, compressão, aí vem a fonte de energia externa para começar a combustão, ela expande os gases empurrando o virabrequim, e agora a válvula de exaustão abre para poder sair os gases. Então são 4 tempos, onde são necessárias 2 voltas para fechar o ciclo, né? Então, como tem 4 saídas aqui, deve ser um motor de 4 cilindros em linha, né? Esses motores eles são defasados de 180 graus, e os 2 mais externos estão no mesmo movimento, esses 2 estão descendo, enquanto que os 2 mais externos estão subindo no movimento, acompanhando o movimento do virabrequim, né? Esse aqui está na expansão, descendo. Esse aqui está na descarga, está expulsando os gases pela válvula de descarga. Esse aqui também está subindo, está comprimindo a mistura já admitida. E esse está descendo, está admitindo a mistura de ar combustível. Então, o que complica um pouco é que a sequência de ignição, por exemplo, é 1, 3, 4, 2. Não é na sequência 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, a expansão no 1 está aqui. No segundo vai estar no terceiro, na sequência no terceiro cilindro, na sequência no quarto e depois do 2, obedecendo essa sequência de ignição aqui. Então, para simplificar, eu coloquei todas as posições aqui em cada revolução, né? Uma revolução a gente viu que são 2 cursos aqui do pistão, e em uma revolução nós temos 2 cilindros que fazem a descarga, que é exatamente o que vai abastecer aqui o nosso sistema, ok? Então, se eu vou calcular a vazão no regime 1, que é a 1000 revoluções, eu vou ter o quê? 2 volumes deslocados do pistão, que são expulsos por revolução, multiplico isso por 1000 revoluções por segundo, eu tenho a vazão no regime Q1. Já no regime Q2, que eu passei a trabalhar com 3000 RPM, novamente, 2 volumes deslocados por revolução, multiplicado por 3.000 revoluções por segundo, eu posso chegar à conclusão que a vazão em 1, né, vai ser igual, a vazão em 2, vazão em 2 vai ser igual a 3 vezes a vazão no regime 1. Né? Está passando mais gás aqui na vazão em 2, porque ele está trabalhando mais rápido. E a gente sabe da equação da continuidade que a vazão é obtida pelo produto da velocidade pela área. Então, Q2 vezes A2 igual a 3, a vazão no regime 1, que é V1 vezes A1. E aí, a área de seção do nosso sistema não varia, porque nós não trocamos de sistema. Então, A2 igual a A1. Então, nesse caso, a gente chega, cancelando aqui A2 e A1, a gente chega à conclusão que a velocidade do escoamento no tubo, no regime 2, é 3 vezes a velocidade do regime 1. E aí a gente fecha essa passagem para motores de combustão e volta para a mecânica dos fluidos, né? A gente viu no slide passado, né, que a gente tem como calcular a perda distribuída, né, que é um fator de atrito L sobre D ao quadrado sobre 2. Essa perda total é igual à variação da pressão dividido pela densidade. Então aqui vai estar a perda distribuída ao longo da tubulação e aqui a perda concentrada, né, em cada um dos acessórios que tem o seu coeficiente de perda K. Então, olhando aqui para a perda distribuída, nós vamos ver o quê? O comprimento e o diâmetro do nosso sistema são constantes, né? Acabamos de ver que a velocidade em 2 é igual a 3 vezes a velocidade em 1. Então, falta a gente avaliar esse fator de atrito F aqui.
Nas aulas passadas a gente viu que esse fator de atrito F é uma função de Reynolds e da rugosidade relativa. E como a gente não troca o sistema, a rugosidade relativa é a mesma, constante. Então resta a gente avaliar o que é que vai mudar no Reynolds, né? Reynolds é o produto ρVd sobre a viscosidade μ, né? Se a gente admitir que a pressão e temperatura não variam muito consideravelmente entre 1000 e 3000 RPM, aí a densidade e a viscosidade a gente vai considerar também constante. Então, Reynolds variaria apenas com a velocidade, então o Reynolds no regime 2 seria 3 vezes o Reynolds no regime 1. Então o Reynolds sendo 3 vezes no regime 1, 2 ou 1, né? Nós podemos ver aqui no diagrama de Moody, o Reynolds está aqui embaixo, aqui está a rugosidade relativa e calculando o Reynolds, chegando na curva da rugosidade e rebatendo para cá, a gente acha o nosso fator de atrito. Uma das suposições que a gente pode fazer é que, devido a muita incrustação, né, daquele particulado do gás na superfície da tubulação, a rugosidade pode se tornar um pouco grande e aí a tubulação vai trabalhar nesse regime aqui, nessa região completamente rugosa, à direita dessa linha tracejada aqui, que, indiferente do número de Reynolds, né, o fator de atrito vai dar sempre o mesmo, né? Ok? Então, considerando isso, a gente pode considerar que o fator de atrito também é constante. E, dessa forma, só variaria aqui a velocidade, né? E, olhando para as perdas localizadas, o nosso K de cada componente também é constante, porque ele é função da geometria do componente e é obtido adimensionalmente, né? Por muitos experimentos. Então, o K é constante, também aqui a perda, ou o cálculo da queda de pressão, ela varia apenas com a velocidade. Então, após essas considerações todas, a variação de pressão no regime 1 vai ser uma constante vezes V1 ao quadrado, aqui, mais uma segunda constante, né, vezes V1 ao quadrado. A variação na pressão no regime 2 seria novamente, né, outra constante, multiplicada agora V1 passa a ser 3V1 ao quadrado, e aqui também 3V1 ao quadrado. E aí, dessa forma, a gente vê que seria uma nova constante vezes V1 ao quadrado, mas como 3 ao quadrado é 9, seria 9 vezes a constante vezes V1 ao quadrado. Então, a relação entre a queda de pressão no regime 2 e a queda de pressão no regime 1 é que, no regime 2, a queda de pressão é 9 vezes a queda de pressão do regime 1. E aí a gente, com todas essas considerações aí, né, que devem ser bem melhor avaliadas, a gente chega nessa primeira, né, suposição aqui, que a queda de pressão vai aumentar em 9 vezes.